guys! Welcome to another video! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Pra ser muito sincera aqui com vocês, eu não faço a menor ideia de como eu não tinha gravado esse vídeo antes. Mas não tem problema, a gente tá aqui pra isso, então hoje a gente vai falar sobre what and which. Por que essas duas palavras são tão confundidas? Hoje a gente vai falar sobre isso, então, simbora! E antes da gente começar, eu já tenho que te antecipar que sim, você pode ver what and which sendo traduzidas como qual. Mas, essas duas palavras não são usadas da mesma forma e eu posso provar. Mas, Camille, qual que é a diferença delas então? Seguinte, gente, a gente sempre vai usar o what quando a gente não tem ideia da resposta, não faz a menor ideia. Então, por exemplo, se eu vou perguntar o nome de uma pessoa, se eu tô perguntando é porque eu não sei. Não sei. Então, por exemplo, what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Se eu tô te perguntando, eu não sei. Qual é o seu nome? E o que é mais interessante é que what, ele não é somente qual, assim como essa pergunta que a gente acabou de ver. What's your name? Ele também significa o quê? O quê? What are you watching? What are you watching? O que você está assistindo? O quê? Certo? Então a gente tem essa diferença. What pode ser tanto qual quanto o quê. E para isso eu trouxe alguns exemplos pra gente praticar um pouco. Então eu vou falando e você vai repetindo comigo. What's your favorite band? What's your favorite band? Qual é a sua banda favorita? Qual que é a sua banda favorita? What's your favorite band? What's your address? What's your address? Qual que é o seu endereço? What's your address? What's your favorite restaurant in town? What's your favorite restaurant in town? Qual que é o seu restaurante favorito aqui na cidade? What's your favorite restaurant in town? Então, essa foi a parte com qual. Qual é a sua banda favorita? Qual é o seu endereço? E qual é o seu restaurante favorito aqui na cidade? Agora vamos ver alguns exemplos com o quê. What do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz? Com o que você trabalha? É basicamente isso que nós temos para essa pergunta. Ou até mesmo, qual é o seu trabalho? Qual a sua profissão? What do you do for a living? What are you expecting to see at the museum? What are you expecting to see at the museum? O que você está esperando ver lá no museu? What are you expecting to see at the museum? What do you do on the weekends? What do you do on the weekends? O que você faz aos finais de semana? What do you do on the weekends? Então esses foram alguns exemplos de what como o que. O que você faz? O que você está esperando ver no museu? O que você faz aos finais de semana? Então, ó, só pra fechar, vem cá. Quando a gente fala what, a gente não faz a menor ideia da resposta. Não temos menor referência, menor dica, nada, zero. Você tá perguntando porque você não sabe, tá bom? E aí a gente pode ter qual ou o que. What's your address? What do you do on the weekends? Qual, o que? Agora, vem cá. Vem, pode vir, vem cá. Vamos conversar de uma coisa séria. Quando a gente tá falando de which, aí a gente tem uma grande diferença. Sabe por quê? Porque no which a gente vai ter referência, nós teremos dica e noção do contexto para a resposta. Então veja só, deixa eu pegar aqui as minhas... Cadê? Vamos lá, fazer propaganda pro mozão e ensinar inglês ao mesmo tempo, porque a gente gosta de fazer isso. Então, ó, peguei esses dois álbuns, tá bom? E se eu perguntar pra você assim, which album do you prefer? Which album do you prefer? Qual álbum você prefere? Aqui, meu povo, eu tenho referência, eu tenho dica. Pelo contexto, dá pra entender do que eu tô falando. Eu tô te dando duas opções. Ou é o Omni, ou é Secret Garden. Então você tem opção. Pelo contexto, pelo que você está vendo. Mas eu não preciso te mostrar. Eu posso perguntar assim. Which album do you prefer? Secret Garden or Omni? Alright, people? Então, essa é a situação que a gente tem. Quando a gente for usar o which, ou você vai ver com os seus olhos a situação e as opções disponíveis para você, ou a pessoa vai falar quais são essas opções.
Então, se você estiver numa loja, escolhendo roupa, comprando CD, ou enfim, ou você vai ver, ou a pessoa vai falar pra você quais são as opções ou o que você prefere. Então, antes da gente ir pros exemplos, o que nós temos por enquanto? What, a gente não tem ideia nenhum do que vem como resposta. Olha só o tamanho desta diferença! A gente não faz ideia do que tá vindo como resposta. What? What's your name? What's your address? What do you do for a living? What's your favorite season? What's your favorite dessert? I don't have any idea. Mas, quando a gente tá falando de which, a gente sabe das opções. A gente sabe do que a gente tá falando. Ou porque foi mencionado antes, ou porque você está vendo, ou porque a pessoa fala na sequência, assim como eu falei e mostrei aqui pra vocês. Show de bola? Então vamos para os exemplos de which. E assim como eu falei, esses álbuns aqui, esse exemplo foi apenas um, mas você pode perguntar, por exemplo, which is the best band in your opinion, Metallica or Megadeth? Então, qual que é a melhor banda na sua opinião? O Metallica ou o Megadeth? Gente, isso aqui é só uma brincadeirinha, tá bom? Brincadeira, que eu sei que as pessoas levam as coisas muito a sério, música não é competição, tá? Nós já sabemos disso, mas é só pra vocês entenderem um exemplo. Which color do you prefer? Black or orange? Which color do you prefer? Black or orange? Então, qual cor você prefere? Preto ou laranja? Estou te dando as opções. Vamos imaginar que você tá ali dirigindo com seus amigos, chegou numa rua que ou você tem que ir pra um lado ou pro outro, não tem como ir reto. Aí você pergunta, which way should we go? Which way should we go? Para qual caminho devemos ir? Para onde que a gente tem que ir? Pelo contexto, você sabe que você vai para esquerda ou para direita. Or you turn left or you turn right, né? Então, ou você vira para esquerda ou você vira para direita. Não tem outra opção e não é preciso falar quais são as opções porque você consegue ver, né? Você tá aqui, ó, mentalizando a cena comigo. Which way should we go? Ou vamos imaginar que chegamos num restaurante, nós marcamos, né? Nós reservamos a nossa mesa, nós chegamos, muitas mesas disponíveis. E aí você pergunta, which table is ours? Which table is ours? Qual que é a nossa mesa? Porque tem muitas disponíveis, então, which table is ours? E aí também tem aquelas cenas, né, de filme que você vê a pessoa tem 50 mil carros na garagem. Aí você pode perguntar para ela o quê? Which car do you drive to work? Which car do you drive to work? Qual carro que você dirige para ir para o trabalho? Olha só que maravilha! Which car do you drive to work? Agora, olha, eu tenho um momento quiz, momento pergunta aqui para vocês. Vamos lá, eu quero saber se vocês estão atentos. Vamos lá? Prontos? Estaria certo afirmar which is your favorite subject at school? Tá certo falar isso? Ou o correto seria what is your favorite subject at school? Pausa dramática, responda. Bam! Está certo perguntar which is your favorite subject at school? Bom, sim, está. Por quê? A gente tem uma grade que é regular na escola. Então, se você sabe, por exemplo, que essa pessoa que você está conversando, se ela está na middle school, que é a escola, né, no ensino fundamental, ou se está no high school, você pode prever as matérias que essa pessoa tem. Então, você vai falar, é matemática, ou é história, ciências, inglês... E aí a gente tem uma diferença, porque nesse caso a gente viu que a gente sabe quais são as matérias que essa pessoa tem na escola. Se eu não souber, eu vou perguntar, what subjects do you have at school? Aí a pessoa vai falar, eu gosto disso. I have math, Portuguese, English, science, history, geography, and etc. Alright, guys? Então é isso. Essa que é a diferença entre what and which. As duas estão corretas, mas o que vai mudar é o que você quer dizer com a sua pergunta e o contexto que ela está inserida. E aí, essa aula te ajudou? Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, também clicar no botão aqui embaixo de notificações para você sempre receber em primeira mão quando eu estou ao vivo ou quando tem algum fresh content, fresh video, algum vídeo novo para você por aqui. Aí, se você tiver alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão aqui pro canal, deixe seu comentário aí embaixo. Maravilha? That's it, guys. Thank you so much for joining me today and I see you on the next one. Bye! Hoje tá difícil, rapaziada. Hoje tá difícil. Aqui tá saindo? Não. Tem que tomar cuidado. Ai, eu não vejo aqui, eu vejo aqui. Ai, eu fico confusa, meninas. My preferences are constantly changing, especially when you edit them in settings. What? Gente, a Siri entendeu que eu falei com ela. Eu não falei com você, querida. Pode descansar, fica tranquila. Done.